O nosso STF, o Supremo Tribunal Federal, tem trabalhado cada vez mais para limitar a liberdade de expressão no nosso país. E agora eles estão fazendo isso aos poucos, de maneira silenciosa, para que você não perceba. Um exemplo disso é o que está acontecendo com a plataforma do Elon Musk, que vem sendo atacada constantemente pelo STF, principalmente pelo Alexandre de Moraes, e a justificativa deles é que eles estão lutando contra as fake news. Mas o fato é que eles estão calando vozes de pessoas influentes no nosso país, como políticos, principalmente pessoas ligadas ao pensamento da direita aqui no Brasil. E tudo isso aconteceu num período eleitoral, ou seja, isso pode ter até influenciado nas eleições de 2022. Mas a bola da vez agora são duas empresas, a Meta, que é a dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, e a Alphabet, que é a dona do Google e do YouTube, a plataforma que você tá assistindo esse vídeo aqui. Essas empresas agora estão recebendo a atenção do STF, que acaba de reabrir o julgamento sobre a responsabilidade dessas redes pelos conteúdos que são publicados nelas. Ou seja, se alguém publica alguma coisa, algum discurso de ódio ou uma fake news, eles estão transferindo essa responsabilidade para as empresas donas das plataformas. Fica muito mais fácil para eles mudarem as regras do jogo e isso é algo extremamente prejudicial para um ambiente livre de informação. Nossa liberdade, obviamente, está sendo atacada e está sendo colocada em xeque com toda essa movimentação do STF. Deixa eu te explicar mais profundamente para você entender o que está acontecendo. O STF está se movimentando para alterar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece deveres e direitos das plataformas e dos usuários que utilizam a internet. Se o STF conseguir alterar esse código, esse tipo de conversa que estamos tendo aqui vai ficar cada vez mais difícil, porque não é de interesse deles que você tenha acesso a esse tipo de informação. Eles podem definir o que pode ou não ser falado. E de repente trazer uma informação como essa aqui que eu estou trazendo agora pode não ser interessante para eles. Obviamente, essas empresas estão se colocando contra essas medidas que o STF está querendo implementar. Em outras palavras, elas estão dizendo que o STF está promovendo a censura no nosso país. E essa censura está ficando cada vez mais clara, não só pra gente, mas também para as empresas e para os olhos do mundo inteiro. Vamos entender melhor, mas antes não esquece de deixar o like, se inscrever para fortalecer o início desse canal e ficar por dentro do que acontece no Brasil. Bom, vamos lá para o que interessa, que é o posicionamento da Meta sobre a implementação dessas novas regras para as redes sociais que eles estão querendo mudar. A Meta diz aqui, ó, abre aspas, nenhuma grande democracia tentou implementar um regime assim, diz Meta sobre os votos contra o artigo 19. Tentaram implementar as regras de rede sugeridas pelo STF, ou seja, o STF está se movimentando, querendo mudar as regras e colocando mais atenção nas empresas do que nas pessoas que estão realmente infringindo as regras, porque é muito mais fácil controlar as empresas do que controlar uma a uma as pessoas que estão cometendo crimes na internet e que deveriam estar sendo caçadas e julgadas. O STF não quer saber dessa galera, ele quer punir todo mundo que utiliza a internet, simplesmente mudando as regras do jogo de uma maneira não muito justa. E para entender melhor, olha essa matéria aqui, ó, que saiu na Agência Brasil. STF reabre julgamento sobre responsabilidade das redes por conteúdos. O placar da votação está de 2 votos a 0 pela responsabilização, ou seja, pela mudança que eles querem estabelecer. Vamos entender o caso aqui, ó, presta muita atenção. O Supremo Tribunal Federal reabriu há pouco o julgamento sobre a responsabilização civil das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados pelos usuários. O STF julga a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é essa lei aqui, ó, norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Ou seja, o Marco Civil da Internet já funciona perfeitamente com o artigo 19 e diz o seguinte: quando alguém faz uma publicação criminosa numa rede social e essa publicação é denunciada, a justiça determina que a rede social retire a publicação. Se a rede social não retirar essa publicação criminosa, aí sim ela deve ser responsabilizada. Isso já funciona há muito tempo. Só que funciona perfeitamente para quem? Essa é a grande questão. O que eles querem mudar é isso. É responsabilizar as plataformas de redes sociais por todo e qualquer conteúdo publicado dentro da plataforma, seja ele positivo ou criminoso. Fazendo uma analogia, a mesma coisa que a gente vê o Lula falando um monte de mentira ali no Fantástico, na Rede Globo, propagando fake news, e ao invés de responsabilizar o Lula pelas mentiras que ele falou, a gente responsabilizar a Rede Globo. Isso não faz o menor sentido. Mas na realidade a gente sabe qual é a estratégia por trás disso, né? Olha aqui, ó, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux já votaram a favor da responsabilização. De acordo com os ministros, as plataformas devem retirar, após notificação extrajudicial, conteúdos considerados ilegais, com mensagens de ataque à democracia, incitação à violência, racismo, entre outros. Mas o que determina se um conteúdo é legal ou ilegal? Isso é algo muito amplo, né? Dá muita margem para interpretações. O absurdo é que qualquer pessoa pode entrar com um processo extrajudicial contra qualquer conteúdo na internet e a plataforma é obrigada a retirar
sem saber se aquilo é realmente algo que está ferindo as leis do nosso país. Imagina esse conteúdo que estamos publicando aqui. Para muitas pessoas isso incomoda muita gente, alguém pode ficar chateado com o vídeo e entrar com um pedido extrajudicial para derrubar o conteúdo. O Google e o YouTube vai ter que acatar só por se tratar de uma notificação extrajudicial e até provar que esse vídeo não fere nenhuma lei, ele já vai ter ficado fora do ar por muito tempo. Agora imagina esse mecanismo sendo utilizado no período eleitoral, por exemplo. Pois é, eu acho que você já está entendendo onde é que isso vai chegar. Outra matéria que saiu aqui no Portal Terra no início de dezembro diz que o Google e a Meta negam inércia e admitem mudanças no marco civil da internet. Segundo o comunicado do Google, a empresa remove com eficiência e em larga escala conteúdos que violam as regras de cada uma de suas plataformas. Isso é uma verdade. Se a gente publicar algo com um título muito esquisito, ou uma capa esquisita, com alguma informação estranha ali, ou ao longo do conteúdo, o YouTube vai lá e derruba. Isso de fato já acontece. A empresa afirmou que abolir regras que separavam a responsabilidade civil das plataformas e dos usuários não contribuirá para o fim da circulação de conteúdos indesejados. Ou seja, meus amigos, isso é um exemplo claro de que nosso país está caminhando para um caminho totalmente contrário ao de uma democracia, utilizando dispositivos para destruir a liberdade de expressão. Em um ambiente democrático precisa haver pluralidade de ideias. Eu tenho a liberdade de discordar do que o governo está fazendo agora e a pessoa que pensa diferente de mim também tem a liberdade de discordar da minha opinião. Isso é algo extremamente saudável e é exatamente o que os países antidemocráticos não querem. Se pensarmos na China, será que você tem a liberdade de falar mal do governo chinês? Na Rússia também falar mal do Putin? Na Venezuela falar mal do Maduro? O nosso país infelizmente está caminhando exatamente para esse modelo de democracia. Outro exemplo foi essa matéria aqui, ó. Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe celular em escolas públicas e privadas. Aí você pode até pensar, não, mas eu sou a favor disso, o aluno tem que ir para estudar, não ficar com o celular na mão. Eu também entendo esse ponto de vista, e esse ponto de vista é sim plausível, mas uma parte dos especialistas em educação já defende o celular na sala de aula porque ele deixa o ambiente mais dinâmico e o aprendizado também muito mais fluido e enriquecedor se usado da maneira correta, né? Ou seja, quem tá certo nessa história? Esse tipo de posicionamento de proibir pode parecer razoável, mas mostra exatamente a disposição do Estado brasileiro em controlar absolutamente tudo. Dane-se quem discorda deles. Eles vão pegar algo totalmente plausível, como isso de proibir os celulares nas escolas para você pensar, não, cara, tá tudo certo, tem mesmo que controlar. Mas o que garante que depois que aprovarem isso não possa seguir para outros setores da nossa sociedade? Pois é, meus amigos, estamos vivendo aí uma época em que a nossa liberdade está sendo colocada em xeque e obviamente quero saber sua opinião, então deixa uma mensagem aqui embaixo. Também é importante você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, eu duvido que você tenha visto uma informação como essa na grande mídia, então me ajude a propagar essa mensagem, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, para as pessoas ficarem informadas sobre o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.